Me chamo Helena. Hoje tenho 57 anos. E o que eu vou contar para você não é uma novela, nem um roteiro de filme. É a minha vida. Uma vida inteira que eu vivi ao lado de um homem que, um dia, achei que fosse o amor da minha vida. Só que a vida, Pri, às vezes tem reviravoltas que nem o tempo consegue explicar. Eu conheci o Hélio num domingo de sol em 1991. Naquela época, eu trabalhava numa papelaria no centro da cidade. Ele entrou pedindo envelope e saiu levando meu coração, junto. Foi daquele jeito antigo, sabe? Com olhares tímidos, aquele sorriso de canto de boca e uma gentileza que já não se vê mais por aí. Ele voltou no dia seguinte e no outro, até que me chamou para tomar um café. A gente se apaixonou devagar, mas profundamente. Hélio era engraçado, inteligente, tinha ambição. Dizia que queria construir algo grande e que eu era parte disso. Com 3 meses de namoro, ele já fazia planos de casar. E eu, que nunca fui de sonhar com véu e grinalda, comecei a me imaginar de branco, entrando na igrejinha da Vila Santana com a marcha nupcial ao fundo. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Minha mãe fez o bolo. A prima dele costurou o vestido que herdei de uma tia. Foi tudo com o jeitinho que a gente podia bancar. Mas o brilho no olho dele me fazia sentir como se fosse o casamento mais bonito do mundo. A vida de casada começou num pequeno apartamento alugado no Cruzeiro Velho. 2 cômodos, um fogão usado e uma geladeira que fazia um barulho insuportável, de noite. Mas eu estava feliz. Eu amava ele e ele dizia que me amava também. Nos primeiros anos tudo era novo. A gente ria muito, cozinhava junto, dividia o que tinha. Acordávamos cedo e íamos para a luta. Ele no escritório de contabilidade, eu numa escolinha infantil como assistente de sala. Não sobrava quase nada no fim do mês, mas a gente dava um jeito. Veio o primeiro filho, o Lucas, e logo depois, a Paulinha. Com eles veio também a decisão mais difícil que tomei na época: deixar o trabalho para cuidar dos 2. Hélio concordou. Disse que era o melhor para a nossa família, que ele segurava as pontas, e eu aceitei. A vida virou rotina de fralda, leite, escola e marmita, mas era uma rotina com sentido. Durante muito tempo eu achei que aquilo era felicidade. E talvez fosse. A gente se acostuma com os pequenos gestos, com os silêncios entre as falas, com os domingos sem surpresas. A gente aprende a chamar de amor o que às vezes é só hábito, mas naquele tempo eu ainda não sabia disso. Hélio era um bom pai. Brincava com os filhos, ajudava nos deveres de casa, buscava pizza nos fins de semana. E sempre que podia, me trazia uma flor, nem sempre em datas especiais. Isso me encantava. Mas o tempo, ele vai mudando as coisas, né? Às vezes devagar, às vezes num piscar de olhos. E o que era leveza começa a virar peso. O que era parceria vira solidão a 2. Mas eu estou me adiantando. Essa parte ainda vai chegar. Por enquanto, quero que você imagine a Helena de 30 e poucos anos, com 2 filhos pequenos, cabelo preso num coque improvisado, avental sujo de molho e um sorriso de quem ainda acredita que o amor resiste a tudo. Era assim que eu me via. E era assim que eu achava que ele me via também, até que um dia eu comecei a notar. Com o passar dos anos, as coisas foram mudando. No começo eu não percebia ou não queria perceber. É que a gente aprende a justificar certas ausências. O trabalho está puxado. Ele anda cansado. Os meninos estão demandando muito. Mas no fundo, alguma coisa já não era mais a mesma. O Hélio passou a chegar mais tarde em casa. No começo, dizia que estava fechando novos contratos, que precisava investir no futuro da família. E eu acreditava. Acreditava porque confiava. E porque amar às vezes é isso, dar o benefício da dúvida mesmo quando a dúvida grita. Ele parou de me olhar como antes. Eu falava de coisas simples do dia a dia e ele respondia com um aham, com os olhos fixos no celular. Era como se eu estivesse virando mobília, presente, útil, mas invisível. Teve uma noite em que preparei nosso jantar preferido,
macarrão ao alho e óleo, com aquele vinho baratinho que a gente tomava desde os tempos do namoro. Coloquei uma música suave, acendi uma vela e esperei ele chegar. Esperei. Quando finalmente chegou, quase 10 da noite, entrou pela porta falando ao telefone, jogou a pasta no sofá e foi direto tomar banho. Nem notou a mesa posta, nem percebeu o cheiro do molho no ar. Essas pequenas cenas foram se repetindo. Cada uma delas colocava um tijolinho no muro que foi crescendo entre nós. Uma vez, acordei no meio da madrugada e ele não estava na cama. Levantei, andei pela casa escura e encontrei ele na varanda, sentado, olhando o celular com um sorriso que há tempos não via no rosto dele. Ele levou um susto quando me viu. Disse que estava só vendo umas piadas no grupo do futebol. Eu apenas balancei a cabeça e voltei para a cama. Mas depois daquilo, eu comecei a observar mais. Ele mudou a senha do celular. Começou a tomar banho assim que chegava em casa. E aquele perfume que ele usava só em ocasiões especiais, agora era rotina de terça-feira. Comecei a me sentir pequena, como se eu fosse só um pedaço da casa. Como se meus esforços, meus silêncios, minha presença já não tivessem valor. Um dia estávamos no mercado e ele recebeu uma mensagem. O celular vibrou e eu, por reflexo, olhei. Na tela só apareceu um nome: Lua. Sim, Lua. Eu nunca tinha ouvido esse nome antes. Ele viu que eu vi. Na hora, virou o celular com pressa. Disse que era uma cliente nova da empresa. Sorriu, tentando parecer natural. Mas havia algo nos olhos dele. Um desvio, um tremor. Eu conhecia aqueles olhos há mais de 20 anos. E naquele dia, eu soube. Soube, mesmo sem provas, que algo estava acontecendo. Mas saber não é o mesmo que aceitar. E eu ainda não estava pronta para aceitar. Voltei para casa, preparei o jantar, ajudei a Paulinha com o dever, dobrei as roupas, coloquei os lençóis de lavanda que ele gostava. Tudo igual, só que dentro de mim, tudo já estava diferente. Nos dias que se seguiram, aquele nome não saía da minha cabeça. Lua. Era suave, bonito até. Mas para mim soava como um corte afiado. Tentei afastar os pensamentos, ocupar a mente, cuidar da casa, dos filhos, de mim mesma. Mas era impossível ignorar o que meu coração já sabia. A intuição de uma mulher que ama é como a maré cheia. Pode até ser silenciosa, mas uma hora invade tudo. Comecei a prestar atenção nos detalhes. No jeito como ele se arrumava mais, no perfume caro antes de sair, no brilho diferente nos olhos. Um brilho que antes era meu e agora eu só via no reflexo dele quando olhava o celular sorrindo. Teve uma tarde em que ele esqueceu o telefone no sofá. Eu nunca fui de mexer, nunca precisei. Mas naquele dia, alguma coisa dentro de mim gritou mais alto que qualquer código de ética ou confiança. Peguei o celular com a mão trêmula. A tela estava desbloqueada. Era como se o destino tivesse deixado a porta entreaberta e bastava eu empurrar. Entrei nas mensagens. E lá estava ela. Lua, não precisei ler muito. Bastou uma troca de áudios, uma foto dela no espelho com a legenda só pra você e "Você faz meus dias mais leves", vindo dele. Meu coração disparou. A sala girou. As palavras flutuavam diante dos meus olhos como se fossem fumaça. Não chorei. Não naquele momento. A dor foi tão funda que paralisou até as lágrimas. Fechei o celular e coloquei no mesmo lugar. Me levantei devagar, fui até o quarto, fechei a porta e encostei a testa na parede. Fiquei ali por horas, em silêncio. Com a alma sangrando por dentro, ele chegou à noite como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo no rosto, perguntou do jantar, sentou-se para assistir televisão. E eu olhava para ele como se estivesse vendo um estranho, um homem que dormia ao meu lado há mais de 20 anos e que agora eu já não reconhecia mais. Nos dias seguintes, fui vivendo no automático. Acordava, preparava o café, cuidava da casa, dos filhos, do almoço. Mas por dentro,
Estava em luto, um luto profundo. O luto de um amor que ainda existia, mas que já não me pertencia. Não contei a ninguém, nem para minha irmã, nem para minha melhor amiga. Sofri calada. E como dói sofrer em silêncio. Como dói engolir o choro enquanto coloca arroz no prato das crianças. Sorrir para não assustar. Fingir para manter o mundo de pé. Mas a verdade é que o mundo já estava desmoronando. Foi numa quarta-feira cinzenta e chuvosa que tomei coragem. Esperei os filhos dormirem e chamei ele para conversar. Eu disse que a gente precisava conversar. Ele perguntou sobre o quê? Eu respondi: sobre você e a lua. O silêncio dele foi a confirmação mais cruel que eu poderia ter. Ele tentou negar. Disse que era só uma amizade, que eu estava exagerando, que era coisa da minha cabeça. Mas eu apenas olhava nos olhos dele. E ele sabia. Sabia que eu tinha visto. Sabia que não dava mais para esconder. Depois de um tempo, ele se sentou no sofá com as mãos na cabeça. Disse que estava confuso, que não queria me magoar, que ainda me amava, mas que estava vivendo uma fase difícil e não sabia o que queria. Da vida, eu ouvi tudo, cada palavra, cada desculpa, e foi ali que eu entendi. Não era sobre a outra mulher, era sobre nós dois, sobre tudo o que deixamos de dizer, de cuidar, de proteger, mas mesmo assim, a traição foi dele, a escolha foi dele, a quebra veio dele. Naquela noite, dormi no quarto das crianças. Deitei-me ao lado da Paulinha, que ainda tinha cheiro de shampoo de morango e sonhos de criança. Abracei ela e chorei baixinho, como se eu pudesse roubar um pouco da inocência dela para mim. E ali, no escuro, no silêncio, entre lágrimas e lembranças, eu soube. Nada mais seria como antes. Nos dias que vieram depois daquela conversa, a casa parecia um lugar estranho. O silêncio era pesado, espesso. Não havia brigas, gritos ou portas batendo. Era o tipo de silêncio que grita por dentro. Ele continuava, lá. Dormia na mesma cama, comia os mesmos pratos, perguntava das crianças, tentava fingir normalidade. Mas eu não conseguia mais olhar para ele com os mesmos olhos. Algo dentro de mim havia mudado. Comecei a sair mais. Voltei a caminhar pela manhã, como fazia antes das crianças nascerem. Passava pelas mesmas ruas, pelas mesmas árvores, mas sentia tudo diferente. Como se eu também tivesse envelhecido 20 anos em uma semana. A vizinha da Casa Amarela me chamou para tomar café. Aceitei. Pela primeira vez em muito tempo, me ouvi contando parte da história. Não tudo. Apenas disse que as coisas estavam difíceis. Ela segurou minha mão e me olhou, com carinho. Não precisou perguntar mais nada. Às vezes o que mais precisamos é alguém que apenas ouça, sem julgamento, sem conselhos, só presença. Numa tarde, entre uma louça lavada e outra, parei em frente ao espelho da cozinha. Me olhei por inteiro. Cabelos presos de qualquer jeito, olheiras fundas, corpo cansado. Mas havia algo novo no meu olhar. Um tipo de firmeza que eu não via há muito tempo. Ali percebi que eu ainda estava viva e que, mesmo depois de tudo, ainda havia uma mulher dentro de mim. Fui buscar forças nas pequenas coisas, em um banho mais demorado, na roupa que guardei para ocasiões especiais e nunca usava, no livro antigo que estava na cabeceira desde o ano passado, em músicas que me lembravam de quem eu era antes de ser só esposa e mãe. Ele percebeu minha mudança. Começou a me observar mais. Tentou conversar, tentou se aproximar. Disse que queria tentar de novo, que ainda havia amor, que estava disposto a apagar tudo e recomeçar. Mas eu não consegui responder na hora. Fiquei muda, com o coração dividido entre a vontade de reconstruir e o medo de me perder de novo. Passei a noite pensando. Me lembrei do nosso primeiro beijo, das viagens, das noites que ele fazia café para mim depois do expediente. Me lembrei também das ausências, dos silêncios longos.
dos dias em que precisei dele e ele não estava. Não existe resposta simples para o fim de um amor, nem para o recomeço dele. Eu não sabia se o que sentia era amor ou apenas o medo de recomeçar sozinha. No domingo, levei as crianças para o parque. Era algo que fazíamos juntos, mas naquela manhã fui só eu e eles. E foi bom. Rimos, tomamos sorvete, corremos descalços na grama. Eu olhava para os dois e pensava: são minha fortaleza. Na volta, parei o carro antes de entrar em casa. Fiquei ali, mãos no volante, ouvindo o som dos pneus sendo lavados pela água da chuva fina. E decidi. Não por raiva, não por orgulho, mas por mim. Entrei em casa e pedi para conversar. Olhei nos olhos dele e disse com calma que não dava mais, que não conseguia mais construir sobre os mesmos escombros, que já perdoei, mas não sabia mais viver ao lado dele como se nada tivesse acontecido. Ele chorou. Pela primeira vez em muitos anos vi ele chorar, mas eu não chorei mais, porque eu já havia chorado tudo o que podia. Naquela noite dormi sozinha, mas pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Era o começo de uma nova história. Não uma história de superação imediata, nem de vitórias rápidas, mas uma história minha, só minha, de uma mulher que, mesmo em pedaços, encontrou em si a coragem de seguir em frente. Os meses seguintes foram silenciosos e difíceis. Ele saiu de casa algumas semanas depois daquela conversa. Foi calmo, quase frio. Empacotou as roupas, abraçou. As crianças evitou me olhar nos olhos. Quando a porta se fechou, o silêncio que ficou foi ensurdecedor. Era como se o tempo parasse por alguns segundos para que eu pudesse sentir o peso de tudo o que tinha acabado. Nos primeiros dias, a dor era como uma visita constante. Eu acordava no meio da noite, me perguntando se tinha feito certo, se tinha sido forte ou apenas orgulhosa. Me sentia vazia, mas ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que começava a respirar de novo. Voltei a trabalhar com artesanato. Aos poucos, montei um pequeno ateliê na sala. O que começou como distração virou terapia. Ensinar outras mulheres, ver suas mãos criando beleza com linha, tecido e dedicação, me devolveu uma parte de mim que eu nem sabia que estava perdida. Com o tempo, a casa ganhou outra energia. As crianças se adaptaram. Falaram dele com menos frequência. E eu respondia com serenidade, sem ódio, sem mentira. Apenas com a verdade que elas podiam entender. Numa tarde chuvosa, minha filha mais nova me entregou um desenho. Era eu, sentada, num jardim, com um sol enorme atrás de mim. Acima, escrito em letras tortas, estava Mamãe Forte. Guardei aquele papel como se fosse uma medalha. Comecei a me cuidar de novo. Fui ao médico, fiz exames, cortei o cabelo, comecei a caminhar todos. Os dias bem cedo antes do sol nascer. Descobri o prazer de estar comigo, de escutar minha própria respiração, de tomar café em silêncio sem pressa. Foi nessa fase que conheci o Leandro. Ele dava aulas de jardinagem no centro comunitário, onde eu também ensinava. Nos cruzávamos, no corredor trocávamos um bom dia, um sorriso discreto. Nada demais. Até que um dia ele me ofereceu um café. Ficamos conversando por quase 1 hora. Ele era viúvo, tinha um menino pequeno e falava com calma, como quem já tinha chorado muito e aprendido a viver com o que ficou. As conversas viraram rotina. Primeiro nas pausas, depois em caminhadas curtas, mais tarde em cafés aos fins de semana. Não foi paixão arrebatadora. Foi algo manso, um tipo de paz. Com ele, eu não precisei esconder minhas cicatrizes. Ele me ouviu sem querer consertar nada. Só estava ali, presente. Com o tempo, percebi que estava reconstruindo a vida, mas não em cima de alguém. Estava me reconstruindo em mim. E isso fez toda a diferença. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto gratidão. Não por ter sido traída, mas por ter me encontrado depois da dor. A ferida virou cicatriz.
E toda cicatriz tem uma história. A minha não é de derrota, é de renascimento. Se você está ouvindo isso agora e se sente quebrada, sozinha, enganada, saiba que você ainda tem a si mesma. E isso é o suficiente para começar. Eu sou a Helena e essa foi a minha carta da vida. Se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais histórias de vida.